Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 9. Vamos lá, vamos começar? Bom dia. Mateus 9. Vamos lá. Mateus 9. Jesus cura um paralítico. Deixa eu ajeitar aqui. Acho que ficou melhor assim. Bom dia. Deus abençoe. Paz do Senhor. Vamos lá. Mateus capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês estão pensando maldosamente em seu coração? O que é mais fácil de dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta, pega a sua maca e vai para casa. Ele levantou-se e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: Siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foi comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que, mestre, vocês comem com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? E Jesus lhes respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão os dias em que o noivo será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa nova, tornando o pior rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho derramará, e a vasilha estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Falava ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acabara de morrer. Vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou-se por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesmo: Se eu somente tocar no seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, viu ele e disse: Ânimo, minha filha, tua fé te curou. Desde aquele instante, aquela mulher ficou curada. Quando ele chegou em casa do dirigente da sinagoga e viu o flautista, a multidão agitada disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois a multidão se afastou. E ele entrou, tomou a menina pela mão e levantou.
a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda a região. A cura de 2 cegos e um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos seus olhos, disse: Que lhes sejam feitos segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia para toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Enquanto o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônio. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando a todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixões delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A história de Mateus 9 começa com a cura de um paralítico. E essa história ela é bem conhecida e ela é até divertida. Ela é contada, nas escolas bíblicas dominicais e é contada nas historinhas, em desenhos. É a história de 5 amigos. Eles têm um amigo paralítico, então eles criam um buraco, eles abrem o teto. Tinha tanta gente com Jesus. Jesus estava pregando para tantas pessoas que eles tiveram uma ideia mirabolante. Sabe aquela ideia brilhante? E eles falaram: gente, a gente precisa de uma ideia brilhante, porque a gente não pode deixar o nosso amigo mais nenhum dia desse jeito. Então, vamos ter uma ideia brilhante? Vamos! Qual a nossa ideia brilhante? Vamos abrir o teto e vamos descer ele pelo teto. A gente desce ele pelo teto e Jesus cura ele. E assim, esses amigos fizeram, todo mundo topou. Sabe gente nova que apronta tudo? Foram esses amigos. Olha que coisa legal, divertida. Isso é coisa de gente nova, porque se você passa dos 30, nossa, jamais você vai fazer isso. 34 da idade que eu tô, isso é inadmissível. Chegando nos 35, então, nossa, mês que vem eu faço 35 anos. Falta menos de um mês para eu fazer 35 anos. Eu fico pensando, eu abrir o teto, entrar dentro... vou te falar, já cansa só de ouvir falar. Mas esses amigos fizeram isso. Eles abriram o teto e eles colocaram o amigo dele numa cama. E eles suportaram o peso do amigo. Que eles queriam fazer o quê? Chamar a atenção de Jesus. Quando Jesus vê aquele menino descendo aquele menino, e ele olha para ele, ele acha graça e ele fala: o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Isso aqui é esse menino que estava paralítico. E a gente precisa que ele seja curado, porque ele é nosso amigo. Então, meu filho, os seus pecados sejam perdoados. E eles falavam assim: pecado, meu filho, ele tem um problema de perna. Como você está dizendo, Jesus, que é pecados perdoados? Não faz sentido. Ele, qual é o desafio de vocês entenderem? Tá mais fácil? Então, seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Ele, você crê? Crê. Então, o seu fé te salvou. Seja curado. E ali, ele pega e ele vai andando. O que é mais fácil? Ele fala assim, diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: esse homem está blasfemando.
Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhe: O que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem na terra é autoridade para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: Levanta, pega a sua maca e vá para casa. Então ele levantou e foi. E ali Jesus queria nos ensinar uma lição, mas eu não vou contar essa lição agora. Eu vou terminar de explicar todas as histórias, porque todas as histórias de Mateus 9 têm uma única lição. E ali ele chama Mateus para servir, e depois eu falo de Mateus, e ele é interrogado sobre o jejum. Quando ele é interrogado sobre o jejum, as pessoas pegam para ele e falam assim: Uai, por que os seus discípulos não jejuam? Ele: Porque o noivo está aqui. Quando o noivo se for, o meu povo vai jejuar. Eles vão jejuar pela falta da minha presença. Agora que o noivo está aqui, não faz sentido os convidados jejuarem. Eu pergunto para vocês: qual foi a última vez que você jejuou? Pela falta da presença do seu noivo. Você tem um noivo, querido? Você tem um noivo? É Jesus. Qual foi o último dia que você jejuou pela falta da presença de Cristo na sua vida? Porque se você tiver a presença de Cristo na sua vida, todos os seus problemas vão estar resolvidos. Não vai precisar de mais nada. Todas as suas demandas vão estar respondidas. E ali ele explica, ainda falando um pouco mais sobre o jejum, e a gente já falou tanto sobre o jejum, e eu sei que a gente ainda tem muito mais coisas para falar sobre o jejum. Mas eu queria deixar um alerta, abrir um parágrafo aqui com vocês, que não existe cristianismo sem jejum. Se até hoje você está vivendo um cristianismo que não tem um jejum como base, para agora pede perdão ao teu Deus e faz um jejum. Faz um jejum, nem que seja um jejum por oferta, pedir perdão de pecados. Você precisa jejuar. O noivo não está aqui agora. E o cristão que não jejua não é cristão. Nós precisamos jejuar para entregar no Senhor como oferta de sacrifícios as nossas demandas. Não tem como estar diante de Deus e não jejuar. Quem realmente quer algo do Senhor está sempre com o jejum em dias. E ele segue dizendo o seguinte, que enquanto ele ainda estava na sinagoga, veio uma mulher, veio um dirigente da sinagoga, ele falou: minha filha acabou de morrer, vai lá e ressuscita ela. E olha, era um dirigente de uma sinagoga. Um dirigente de uma sinagoga, então, ele era como se fosse, sei lá, um pastor, um diácono, um presbítero. Então, ele tinha um certo poder, ele tinha um certo quê, entende? Ele era espiritualizado, ele conhecia as coisas de Deus, mas ali ele estava mostrando submissão, entrega. Ele estava mostrando que ele sabia quem iria curar a dor dele, que era Jesus. E no meio daquela confusão, quando Jesus ainda estava indo curar a filha dele, chega uma mulher e toca no cantinho das vestes de Jesus. Quando ela toca, o sangue dela é curado. Ela tinha anos e anos e anos e muitos anos, 12 anos, que ela tinha uma hemorragia que nada cicatrizava. Na lei dos judeus, quando a mulher está com o fluxo menstrual dela, ela não pode ficar perto de ninguém. Ou seja, ela tinha 12 anos que ela estava só. Não era só, ela estava 12 anos. No período menstrual dela, ela estava 12 anos sozinha. A Bíblia diz que ela gastou todo o recurso, toda a esperança, tudo dela. Ela estava há 12 anos sozinha.
Quando ela toca em Jesus, Jesus fala, alguém extraiu virtude de mim. Aí ela fala, fui eu. Fui eu. Aí todo mundo fala, Jesus, tá todo mundo te espremendo. Ele, não, alguém extraiu virtude de mim. Quando ele fala que alguém extraiu virtude de mim, ele diz que alguém extraiu dele aquilo que desejava. Alguém tocou nele diferente. Alguém tocou nele com um toque de eu quero, eu estou aqui. Ele é minha única chance, ele é minha única alternativa. Eu vou ali. É só um cantinho, eu preciso apenas tocar. E ela tocou. Quando ela toca, o milagre dela chegou. Quando ele cura a menina, as pessoas riem da cara dele porque o povo já estava no enterro. Ele vai lá, ele cura a menina. Depois que ele cura a menina, ele vai andando, 2 cegos começam a gritar por ele na rua e falam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, a gente quer ser curado. Ele, vocês querem ser curados, filhos? Quero. Então vai lá. Vocês querem mesmo? Quero. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Creio. Então vai lá. A tua fé te salvou. E não conta pra ninguém. Aí eles foram. A primeira coisa que eles fizeram foi contar. Eu tô curado. Tantos anos eu tô livre. E daqui a pouquinho chega um endemoniado. E ele era mudo. O demônio que possuía ele deixava ele mudo. O inimigo da nossa vida, ele age de tantas formas. No caso desse, não agia com agressividade. Deixava ele mudo. Jesus expulsa aquele demônio e aquele homem volta a falar. Quando aquele homem volta a falar, as pessoas tinham a audácia de dizer que ele expulsava demônio em nome do demônio. Oh, meu Deus! E por que eu contei todas essas histórias para vocês? E eu tentei primeiro contar as histórias resumidas, né, para poder relembrar tudo que a gente leu. Porque eu queria falar sobre a vida dessas pessoas. Aquele homem mudo passou uma vida mudo. Aquele paralítico que a gente contou a história passou uma vida paralítico. Os cegos estavam cegos a vida inteira. Aquela mulher tinha 12 anos sangrando. Nossa, quando a gente está no nosso fluxo menstrual, é ali 3 dias, 4 dias, 5, 6, 7 dias, 8 dias. A gente falta morrer. É horrível. Eu nunca vi uma mulher falar, ai, que delícia, que coisa maravilhosa. Nossa, eu tô me sentindo plena. Isso não existe. Imagina uma mulher passar 12 anos passando pelo que a gente passa 3, 4, 5, 6 dias. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Imagina como estavam aquelas emoções daquela mulher. Imagina como estavam a vida. Imagina como é que estava o eu daquela mulher. Tudo que ela podia ter feito para ser curada, ela fez, ela pagou, ela foi em médico, ela fez tudo. Só que um dia ela entendeu quem é que podia curar ela. Presta atenção. O início desse texto, ele explica claramente todo o texto. A cura do paralítico, ela é o início para a gente entender o texto todo. Olha como Mateus é cirúrgico. Ele fala assim, tinha um paralítico, ele é levado. E quando o paralítico é levado, Jesus fala, seja perdoado os seus pecados. E aquilo, ali ele já estava curado. E o povo vira para ele e fala assim, ele está blasfemando, é um absurdo. Então ele fala, então seja curado. E eu quero falar para vocês sobre perdão e cura. Presta atenção, foca aqui em mim. O inimigo da sua alma, ele tem destruído a sua vida.
por conta de pecados. Às vezes, e por conta de legalidades que a gente deixa ele ter. Às vezes a gente dá esse espacinho aqui, bem aqui no cantinho para ele, ó. E ele toma conta da nossa vida. Toma conta. Às vezes ele tem uma janelinha tão pequenininha e ele é tão articuloso e ele toma conta do todo. Às vezes você deixa, né, o inimigo da sua alma tomar conta da sua vida, sei lá, na tua área gastronômica, bem pequenininha aqui. E ali ele entra nas suas finanças, na tua vida sentimental, na tua vida financeira. Ali ele faz uma arruaça na tua espiritualidade. Aí você para pensar, Poliana, é isso aqui? É isso aqui. Às vezes você dá um espacinho para ele, você nem sabe. Às vezes são coisas que você falou, são coisas que você viveu. O problema é que você observe a quantidade de tempo que essas pessoas viviam desse jeito. É uma vida. Você sabe o que mais me angustia nisso tudo? Presta atenção, gente. É que essas pessoas viviam a vida inteira assim. O paralítico estava assim a vida inteira. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos. Os cegos estavam cegos a vida inteira. O mudo estava mudo a vida inteira. Vocês entendem que o diabo faz isso com a gente a vida inteira? E ele faz isso com a gente muito tempo. Vocês sabem por quê? Porque ele é o príncipe deste século. E a única forma que tem de parar o agir do inimigo na sua vida e na minha vida é se a gente ir aos pés do Senhor. No cemitério agora tem muita gente que teve a vida paralisada porque não venceu o agir de Satanás na vida dele. O inimigo veio, fez o arruaça. Ele viveu exatamente o que o inimigo queria que ele vivesse. E acabou. Fim. Foi isso que aconteceu. Simples assim. É tão desolador eu falar isso para vocês. Mas pode por quê? Porque Satanás tem legitimidade aqui na Terra. A única forma que eu e você temos de vencer isso é quando a gente olha para Jesus. Aquela mulher, ela não podia nem andar no meio da sociedade, porque ela estava 12 anos sangrando. Sabe esse povo? Eles iam escondidos. Eles iam escondidos para Jesus. Se alguém soubesse que aquela mulher, ela estava frita no Goiás. Ela estava frita. Então ela vai escondida. Tanto é que quando Jesus vê virtude sair dele, ele fala, quem me tocou? Ele não consegue ver quem tocou ele, ela estava escondida. Aí ela, fui eu. Ali, naquela hora, na hora da entrega, não cabe espaço para mentira. Na hora que ela já estava entregue. Ela já estava ali mesmo. Ela não podia mentir. Fui eu. Sabe, Jesus? Fui eu. Fui eu. Fui eu que fiz isso. Fui eu que te toquei. Jesus chegou a um ponto que tu és a minha última alternativa e minha única. Eu já fiz tudo. O problema é que às vezes a gente espera fazer tudo na nossa vida para Jesus ser a última alternativa. Sendo que Jesus veio para ser a primeira. Sabe qual é a diferença de um cristão para o resto do mundo? É que para nós, cristãos, Jesus é sempre a primeira alternativa. As coisas não são da noite para o dia no mundo cristão. As coisas não acontecem num passe de mágicas na vara de simsalabim-bim-bim. Não é um pozinho encantado. As coisas acontecem no jejum, na oração, no joelho, na devoção, no não às coisas deste mundo.
Eu quero que vocês entendam que as coisas de Deus requerem um tempo. Eu quero que vocês entendam que nós precisamos lutar contra. Olha, nós somos o resultado de muitos fatores. Nem que você tenha que lutar contra coisas que aconteceram em outras gerações, dos seus avós, dos seus pais, contra principados e potestades. Ainda assim, você vai ter que lutar contra alguma coisa. Nós estamos em guerra e você precisa de saber disso. Um cristão que não jejua, ele não é um cristão. Esse texto sobre o jejum, ele não é um texto isolado desse contexto. O texto sobre o jejum, no meio das curas de Jesus, mostra o quanto nós precisamos de jejum, de oração e de santidade. Esse texto que fala sobre uma vida em Deus, uma vida de vocação ao Senhor, uma vida entregue, uma vida rendida. É isso. Sabe? Uma mulher quando gesta é assim. Ali tem um bebezinho na barriga dela, né? E ele primeiro é um embrião. E ela não sente nada. Não sente nada, é como se nada tivesse acontecendo e não tem mudança nenhuma. Só que quando dá 4 semanas, primeira coisa que acontece é que as regras dela simplesmente não vêm. Quando não vem é uma coisa muito estranha, não é? Quem já passou por isso? Eu não passei, mas eu sei que é assim. É muito estranho, ela pensa, tinha que vir hoje, ou será amanhã? Será que eu vou me atrasar? Mas eu não tenho costume de me atrasar. Ah, sei lá, às vezes o tempo mudou, né? Vou esperar amanhã. Aí não vem. Eu vou esperar depois de amanhã e não vem. Acho que eu vou fazer um teste. Aí ela faz um teste. E quando ela faz um teste, ela descobre que tem um neném na barriga dela. Quando ela descobre que tem um neném na barriga dela, passa uns dias. Talvez não, mas passa uns dias. Ela começa a ter enjoo. Aquele primeiro período da gravidez, que era um período como se nada tivesse acontecendo, começa a ser um período de incômodo. Ela não consegue comer, ela não consegue ouvir ninguém, ela não consegue conviver com as pessoas, ela não consegue sentir cheiros, ela não consegue nada, tudo é irritante. O corpo e os hormônios dela são outros. O corpo dela está sendo preparado para o momento. Existe um momento da vida sendo preparado. E o corpo dela precisa passar por todas essas transformações. Então, a primeira coisa que o corpo dela vai passar é assim. É um momento ruim, porque ela não consegue comer nada. E essa primeira fase em que uma mulher não consegue comer nada, inclusive é uma preparação, é o corpo precisando emagrecer. Justamente porque nas próximas fases ele vai precisar engordar. O corpo da mulher no período gestacional é perfeito. Se uma mulher levar, né, ali a gestação como uma normalidade, ela é assim, ela emagrece nos primeiros meses, justamente porque é muito limitada o que ela consegue comer. Ela consegue ali comer uma banana, uma batata, talvez um ovo, talvez um frango sem cheiro, talvez uma maçã verde, não sei. E ali ela vai levando. Ali chega no segundo trimestre de gestação e a ideia de ter um neném já está ali equilibrada dentro dela. Então é um momento em que ela planeja tudo, que ela faz tudo. E então é o momento em que o hormônio dela já está estabilizado com a questão da gestação. E ali o sonho dela está tranquilo, está estabilizado. Quando chega no início do terceiro período, né, do terceiro trimestre de gestação, já começa a incomodar. O 7º mês, começa a ficar pesadinha a barriga. Ai, tá pesadinha, mas tá dando para levar. No 8º mês, o bicho pega. A mulher não respira, a mulher não dorme, a mulher não come, a mulher tem que ir no banheiro de 3 em 3 minutos.
E ele vai. Quando chega com 39 semanas para 40 semanas, toda hora pode ser uma hora. Qualquer momento pode ser um momento. Ela começa a entrar em estado de alerta. Ela começa a entrar num estado em que o sonho dela vai acontecer. E quando vem a primeira contração, ela sabe. Ela sabe que ela vai passar pela segunda maior dor do mundo. A primeira maior dor que uma pessoa pode sentir no mundo é morrer queimado. A segunda maior dor que uma pessoa pode sentir no mundo é ter um parto normal. Essa é simplesmente a segunda maior dor do mundo. Uma mulher, quando ela está em trabalho de parto, ela levou 9 meses para chegar na segunda maior dor do mundo. Aquele momento, os 10 centímetros de dilatação são simplesmente a maior dor que um ser humano pode sentir no mundo. O corpo dela está se abrindo, era um espacinho bem pequenininho, ele se abre para passar um bebê. E ele se abre em pouquíssimo tempo. É tão pouco tempo, é muito pouco tempo. Tem mulheres que o corpo ele abre em 1, 2, 3, 4 horas. Tem mulheres, Poliana, foram 18 horas, mas vocês têm noção do que é seu corpo abrir em 18 horas? O seu quadril abrir em 18 horas? As suas ancas abrirem em 18 horas? É muito pouco tempo. Então, você vai passando pelas piores dores da vida de um ser humano. Mas você sabe o que faz uma mulher sustentar a pior dor do mundo? Um homem nunca vai poder saber o que é a segunda pior dor do mundo. E nós esperamos que ninguém sinta a maior dor do mundo. Ele nunca vai poder sentir porque ele nunca vai poder gerar uma vida. E é normal, é natural que isso aconteça. Tudo bem por isso. Mas você sabe o que faz uma mulher suportar essa dor? É ter a certeza de que no final da caminhada, no final dos 10 centímetros de dilatação, o que ela vai ganhar no braço é o bebê dela. Cada contração, cada dor, cada situação ali. Passei o dia inteiro tendo contração e à noite tive meu bebê. Um dia para abrir o corpo inteiro. O corpo foi todo aberto em um dia. É muito pouco. Vocês têm noção do que é um corpo inteiro ser aberto? Para o corpo voltar, ele leva 40 dias. Analisa comigo. Para o teu corpo voltar para o lugar, para o teu corpo fechar todinho, voltar para onde estava antes, ele leva 40 dias. 40 dias. Para o teu corpo abrir, ele levou um único dia. Um único dia nada, de manhã para noite. Vocês têm noção? É muito rápido. Então, por que eu estou contando sobre as dores de parto para vocês? Porque parece, quando a gente está sentindo a mulher está sentindo as dores de parto, parece que é aquilo ali, mas ela levou um tempo gigantesco, ela levou praticamente 10 meses para chegar naquele tempo. É quase um ano. Existem curas, existem dores, existem situações que a gente passa muito tempo vivendo elas, entende? Só que existe uma hora, um momento, uma situação em que a gente encontra a cura. O suporte da dor de uma mãe para ter um neném é o neném. Onde está o suporte da tua dor? Onde está o suporte que vai te levar a suportar a dor que você está sentindo agora? O prêmio da mãe para receber a dor dela é o neném. Você sabe onde está o suporte da tua dor para você sentir a tua dor? É em Jesus. Não existe cura sem estar em Cristo.
Eu amo o trabalho dos psicólogos, eles ajudam demais. Eu amo o trabalho dos psiquiatras. Olha, um remedinho ajuda demais. Mas um trabalho do psicólogo, um trabalho do psiquiatra, não vai. Ele é acessório. Ele vai te ajudar. Porque o único que vai fazer, né, a consciência, o único que vai conseguir curar você 100% de tudo que você está passando é Jesus. Ele vai te induzir ao caminho. O único que é capaz de arrancar de você tudo que você está passando é Jesus. Por que uma mãe suporta tudo que ela está suportando? 9 meses. Uma gestação é a coisa mais louca. Analise aqui comigo. Gente, que loucura é uma gestação. São 9 meses de dor. 9 meses com as coisas malucas acontecendo e a mulher suporta. Porque ela sabe o que vai acontecer depois. O que está fazendo você suportar a tua dor ou não? Você sabe por que talvez você não tenha suportado a sua dor e você tenha se encontrado com angústia, deixado o inimigo entrar na sua vida? É porque você não tem olhado para o lugar certo. O prêmio disso tudo é Jesus. A resposta disso tudo é Jesus. A resposta que vai aplacar toda essa dor, sabe aonde está? A resposta final de uma gestação está no bebê. A resposta final dessa dor, dessa angústia, sabe por que você está tanto tempo nessa situação? Porque a resposta final disso tudo é que é a cruz. O dia que você olhar para a cruz, o dia que você falar, é Jesus, o dia que você entender o que é a graça, o dia que você entender o que é a misericórdia, o dia que você falar assim, é pela graça, é por causa de Jesus, é por causa da cruz, é pela, né, graça do Senhor, aí as coisas mudam na sua vida. Uma mulher, quando ela está ali na contração, sabe, existem dores que Jesus quer que a gente passe mesmo para a gente entender e para a gente ser curado. E uma mulher que hoje em dia tem intervenção para tudo. E eu vou voltar às dores de parto. Quando se aplica anestesia no parto normal, ela não é aplicada na primeira contração. Ela não é aplicada no 4 centímetro de dilatação. Vocês sabiam disso? A mulher tá ali com 4 centímetros de dilatação, sentindo uma dor. Meu Deus, não vou aplicar. A mulher tá ali com 6 centímetros de dilatação, achando que vai morrer, achando que vai passar dessa para uma melhor, esperando anestesia. Qual é a hora da anestesia? Não vou aplicar. A mulher tá ali com 7 centímetros de dilatação. E ela tá anestesia. E ele tá, não vou aplicar. Uma mulher tá ali com 8 centímetros de dilatação. E ela tá berrando por anestesia. E ele tá ali, o médico, eu não posso aplicar. Quando ela chega em 9 centímetros de dilatação. Se ainda assim ela quiser anestesia, ele aplica. Sabe por que eles deixam para aplicar de 8 para 9 centímetros de dilatação? Porque a anestesia retarda o processo. A anestesia retarda o processo. Uma mulher que é anestesiada, uma mulher que ela sempre recebe anestesia, ela retarda o processo dela. Um bebezinho que era para nascer com 2, 3 horas, ele vai nascer com 5. Uma mulher que berra por anestesia, e graças a Deus por anestesias. E eu não julgo que precisa de anestesia, porque a dor é a segunda maior dor do mundo. Eu só estou dizendo o porquê. Só para vocês entenderem, ela retarda a dor momentânea dela, o desejo dela de não sentir, de não viver, de não falar assim, de não suportar até o fim. Aquilo ali é 1 centímetro que falta só 1 centímetro, mas aquele 1 centímetro tá tão insuportável que ela quer uma anestesia. E quando ela quer uma anestesia, ela atrasa 2, 3, 4 horas o parto dela. Ela já era para o neném ter nascido 2 horas atrás, mas ele retarda mais 2 horas.
Não tem neném que nasça com 2 horas depois da anestesia. Porque o neném sobe. É instintivo do neném. A mulher para de sentir dor. A anestesia faz com que o neném pare de sentir dor. Então as máquinas começam a fazer o trabalho do parto. E ali, quando vem a contração, eles falam, faz força. Ela nem tem tanta força para fazer, porque é uma força que ela precisa de fazer agora na mente. E ela não tem mais força na mente, porque quando você está ali no trabalho de parto, você precisa juntar corpo, alma e espírito. Se seu corpo está anestesiado, a tua alma está acalmada. E se sua alma está acalmada, você não vai ter força o suficiente para resolver o trabalho de parto. Você atrasa o teu trabalho de parto em 4 ou 5 horas. Mas glória a Deus pelas anestesias. Estou falando, não julgo nada. Em se tratando de trabalho de parto, nós não podemos julgar nada. Quem sou eu para julgar? Mas eu quero. E é isso. Não posso julgar quem opta por cesárea, quem opta por natural com anestesia, quem opta ali no naturalzão do vambora, eu vou... O correto é sentir, é ir. E sabe o que o Espírito Santo quer? Presta atenção em mim. Ele quer que a gente passe pela dor sem anestesia. O problema, sabe qual é o problema? É que o dia inteiro, o tempo todo, todos os anos, eu e você, a gente fica berrando por anestesia. E quando a gente se vitimiza, e quando a gente nega, e quando a gente esconde a nossa dor, e quando a gente faz o que a gente está fazendo, é como se a gente aplicasse uma anestesia na nossa dor. Então a gente está retardando tudo que Jesus tem para a nossa vida. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Talvez já era para ter acontecido na sua vida. Talvez já era para ter acontecido na minha. Mas talvez eu tô berrando por anestesia. Talvez você tá aí, ó. Anestesia. Ao invés de fazer igual essa mulher do fluxo de sangue, que olhou para ele e falou, tirou a sua capa. Foi na frente de todo mundo. E olhou e falou assim, fui eu. Foi ali no cruzão, sem anestesia. Fui eu. Tô 12 anos assim. Chega. Tem uma hora, tem um momento que tem que dar um chega. Chega. Mas tem uma hora que eu e você, a gente vai ter que parar de pedir anestesia. Enquanto você não parar de pedir anestesia, isso tudo que a gente precisa não vai nascer, não vai acontecer. É como se os nossos sonhos, se os nossos projetos, se os nossos planos, tudo tivesse para nascer. É como se nós fôssemos uma mulher em dores de parto, entende? É como se tudo que nós quiséssemos, é como se nós fôssemos esse cego berrando no meio do caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Olha aqui, nessa época de Jesus, quantos cegos tinham no meio do caminho? 1 zilhão. 1 zilhão de cegos no meio do caminho. Quem teve coragem de ir sem anestesia? 2. Nessa época de Jesus, quantos paralíticos tinham? 1 bilhão de paralíticos. Quem foram os amigos com coragem de levar esse numa cama? Gente, eles pegaram um amigo numa cama. Olha a situação, pegaram foi 5 meninos, pegaram ele e falaram assim, então nós vamos aqui, ó, sem anestesia, nós vamos pegar esse menino, nós vamos pegar a cama e nós vamos. Tem uma hora que a gente vai ter que sentir. Tem uma hora que a gente vai ter que se expor. Tem uma hora que a gente vai ter que olhar para Jesus e falar assim, sou eu. Quem é? O que você está passando? Jesus, eu estou passando isso. Por quê?
Sim, Osana, desceram ele pelo telhado. Nós falou mais cedo, é porque você chegou mais tarde. E tem uma hora que não vai ter jeito. Não vai ter jeito pra gente. Ou a gente para de pedir anestesia, ou a gente vai retardar tudo que a gente tem pra viver. Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o seu problema? É que se a gente ficar retardando tanto tempo, e a vida vai passar. A gente retardou a vida inteira e não viveu. Fim. Acabou. Retardou e não viveu. Para mim, essa vai ser a maior frustração do mundo, é eu chegar lá no dia do juízo final e Jesus falar assim: olha, aqui era para você ter vivido isso, mas você não quis experimentar porque você ficou negando isso. Aqui, Poliana, era para você ter vivido isso, mas você não quis, você rejeitou essa dor. Aqui, Poliana, você ficou negando, aqui você ficou se vitimizando. Olha, Poliana, ali era para você ter vivido aquilo, mas você não quis se limpar dessa ferida. Eu não quero viver isso. Então que hoje, independente do tempo que você está vivendo, o que você está vivendo, independente do tempo que você está passando, o que você está passando, eu quero que você se exponha e peça para tirar a anestesia. Quer anestesia? Olá, querida, bom dia. Você quer mais um pouquinho de anestesia? Não. Hoje eu quero sem anestesia. E amanhã? Não. Amanhã eu quero mais um pouquinho sem anestesia. E depois de amanhã? Depois de amanhã, não. Depois de amanhã, mais um pouquinho sem anestesia. E assim eu vou até ser definitivamente curada. Porque vai ter um dia, todos esses dias, um dia em que Jesus vai me tocar. E no dia que esse Jesus me tocar, neste dia, eu vou estar pronta. E ali, da noite para o dia, de uma hora para outra, as coisas vão acontecer. Mas a gente precisa viver a dor sem anestesia. Porque se a gente estiver vivendo com anestesia, não vem. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sinto que de um modo muito especial, o Senhor tem algo incrível para finalizar esse ano ainda. O Senhor, Ele quer que a gente viva intensamente situações. O Senhor, Ele quer colocar pontos finais na nossa história, na nossa descendência. O Senhor, Ele quer transformar a nossa vida. O Senhor quer que a nuvem de testemunho que nos rodeie perceba quão graciosa é a Tua graça na nossa vida. Mas somos nós em que estamos rejeitando a Tua presença. Somos nós em que estamos rejeitando a Tua graça. Somos nós em que estamos rejeitando a Tua misericórdia. As dores desse mundo são tão fortes. Eu só vou te pedir uma coisa. Envie anjos ao nosso respeito para segurar nossa mão. Não desista de nós. Não desista de nós. A gente precisa viver o que a gente tem que viver. Mergulhar no que a gente tem que mergulhar. Porque se a gente não for curado, a gente não vai viver a cura. Existe um dia em que no meio do caminho a gente encontra Jesus. E é esse dia em que a gente vai ser curado. Eu quero estar presente nesse dia. Se aquela mulher não tivesse naquela multidão, ela não tinha sido curada. Se aqueles amigos não tivessem feito aquele buraco, aquele paralítico não tinha sido curado. Se aquele cego não tivesse naquele caminho, aquele dia, eles não tinham sido curados. Se aquele endemoniado não tivesse sido levado até Jesus naquele dia, ele não tinha voltado a falar.
Por isso eu te peço, Pai, eu quero permanecer na tua presença. Eles viveram intensamente tudo o que eles tinham que viver até o dia que eles encontraram com o Senhor. E eu vou chegar nesse dia e meus amigos também. Eu só te peço, envie anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos zelar e nos proteger. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa palavra foi tão intensa, tão forte. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que o Senhor tenha falado hoje de manhã. Queira viver o processo. O problema é que a gente quer anestesia. E Jesus quer que a gente viva o processo. Eu vou pedir para vocês pensarem bastante, que são coisas que eu tenho pensado também, são coisas que eu tenho ruminado também, são coisas que eu tenho vivido também. E o Senhor, Ele quer trazer algo diferente, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer uma vida extraordinária pra gente, mas isso só vai acontecer na hora que você permitir que o Senhor te cure. Você precisa desejar o confronto. Essa é a palavra mesmo, desejar o confronto. A pessoa que não deseja o confronto com o Senhor, ela não alcança misericórdia. Jacó se chamava enganador. Jacó teve o nome dele trocado para Israel, mas só depois de um encontro, de um confronto. Ele desejou, a vida dele estava horrível e ele falou, não quero mais isso. Ou Deus muda minha história, ou Deus muda minha história. Quando apareceu um anjo, ele falou, você não sai daqui até que minha história seja mudada. E ali ele lutou com o anjo a noite inteira. E depois, quando o anjo foi embora, o nome dele já não era mais Jacó, era Israel. E foi assim que começou a nação de Israel. E eu tenho certeza que Deus está pronto para mudar a sua sorte, Deus está pronto para mudar a sua história, Deus está pronto para mudar a sua trajetória. Mas não pede anestesia. Para de pedir anestesia. Para de contar para todo mundo as coisas sobre a ótica da sua ferida. Começa a viver as coisas sobre a ótica de Cristo. Ali as coisas vão começar a acontecer. É isso. Amanhã a gente vai estudar o livro de Mateus capítulo 11. É isso. O Mateus capítulo 10, né? Hoje foi o 9. Amanhã é o 10. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã.